Neto, dá boa noite para aquele que tu falasse há pouco, o maior jogador da história do Internacional, o cara que te levou na seleção e que queria te trazer pro Inter. Dá boa noite que ele tá te ouvindo aí. Eu nem sabia, falar a verdade, porque tem muita armação lá de rádio. Não tem armação nenhuma. Não tem armação nenhuma, rapaz. Então, eu só quero dizer para vocês todos, inclusive pro meu amigo Neto, porque ele sempre me elogia, eu tenho que chamar ele no mínimo de amigo, que eu não escutei o que você falou, mas também não vou pedir para você responder, porque aí não vou conseguir resistir, porque você me elogia. Como é que tu tá, cara? Tudo bem? Tudo bem, Falcão, graças a Deus. Você, a sua família, os filhos, tudo tranquilo, Paulo? Tudo bem, tudo tranquilo. O que eu disse é o seguinte, eu acho que o futebol a gente precisa de pessoas como você, de pessoas como o Zico, de pessoas como o Raí, o Sócrates, que infelizmente veio a falecer, e eu disse que você é o maior ídolo da história do Internacional. E o quanto é difícil você ser mandado embora da forma que você foi, como o Renato foi, como o Dunga foi como jogador. Só que o futebol, a gente tem que entender que hoje, comercialmente, ele é muito forte, tem muito dinheiro no futebol, tem muita coisa que às vezes a gente não sabe, não enxerga, mas a história que você fez no Internacional, ninguém vai apagar. Você vai morrer, a gente não vai estar aqui, e você vai ser o maior ídolo da história de um clube tão fantástico, tão fenomenal como é o Internacional. E aí, Falcão? Pois é, não, eu digo sempre, quando tem esse tipo de assunto, uma das coisas que eu sempre lamentei, né? E, enfim, mas a vida é como ela é. E eu sempre lamentei, porque eu sempre disse, e vou repetir agora para que os ouvintes escutem, e o meu amigo Neto também farei o seguinte. Sim. Eu acho que o grande problema na minha passagem pelo Internacional, eu nunca quis ser mantido no cargo como ex-atleta, né? Por respeito ao ex-atleta, enfim, com a história que fez. Não, isso para mim, isso é um detalhe, tá? Porque eu acho que se as coisas não acontecem, independente de ter sido ex-jogador, enfim, de sucesso naquele clube, eu acho que tem que ser demitido. O que sempre me deixou, e por isso que eu estou muito à vontade para responder isso, porque não foi analisado o treinador, né? Uhum. E foi um aspecto político e que aconteceu. Nós temos outras situações depois, muito piores que a minha, e todo mundo foi mantido. Mas, enfim, então o meu aspecto foi bem diferente. Sabe, Neto, assim, é como se... Você foi campeão, pô. Não, eu digo assim, como se amanhã depois você pegasse um time, você tem um reconhecimento no Corinthians, no São Paulo, enfim, nós vamos admitir que você fosse treinar o Corinthians. Mas se você está treinando o Corinthians, os resultados não acontecem, eu acho que a tua história no Corinthians, que foi belíssima, ela não pode ser, não é por isso que a direção tem que te demitir. Agora, o duro é quando você é demitido sem motivos. Entende? Porque aí sim dói, que é a coisa estranha na história. Mas já passou, né? A vida é daqui para frente e as coisas elas acontecem para a gente amadurecer e conhecer as pessoas. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você tá em Brasília? Até pela sua história como pessoa e como comentarista e como homem, esse país aqui ia melhorar muito se as pessoas tivessem a dignidade que você tem. Ô Falcão, outra coisa que o Neto disse é que tu tentasse levar ele para jogar no Inter. Batia mal na bola o Neto, né? Eu acho que a vantagem que ele tinha, tá? A vantagem que ele tinha... Mas não dá para comparar eu com o Falcão, né? Mas eu acho que as comparações, elas sempre são ruins em qualquer situação. Mas o que eu acho que o Neto tinha de bom como jogador é que ele tinha uma liderança no grupo, né? Ele tinha uma liderança porque ele era brincalhão, uma liderança de pegar no trabalho, uma liderança de quem sabia que ganhar era importante e de quem tinha capacidade técnica, né? Porque capacidade técnica eu acho que é um dado em que você tem ou você não tem, mas eu acho que você tem que colocar junto com a qualidade técnica uma série de coisas. Isso o Neto tinha, que era ser reconhecido pelos companheiros, ser gostado pelos companheiros, a maneira dele de brincar, de dar uma aliviada na concentração, mas ao mesmo tempo de chamar a responsabilidade do grupo. É verdade que quando eu assumi a seleção brasileira, naquela Copa América, em que nós fomos apenas 4 jogadores que jogavam no estrangeiro, o resto tudo era quem que jogava aqui, o Neto era o capitão. Então, a gente ele tinha um respeito pelo grupo. Eu acho que isso é legal, acho que isso é o que fica na história. E aí, Neto? A gente vai aprendendo com a vida, né? Eu não fui um jogador de seleção brasileira, diferentemente do Falcão, né? E de muitos outros jogadores, né? Eu acho que o que a gente tem que ter mesmo, né? Isso que o Falcão falou, acho que é a grande virtude que eu tenho, cara. Posso não ter sido um jogador
de Copa do Mundo, não ter disputado nenhuma Copa, e que às vezes a gente fica muito triste, porque é legal você ver o pessoal disputando Copa do Mundo, vai ser amistoso agora, mas o legado que eu deixo, por exemplo, como ex-atleta, ex-jogador, falar melhor dizendo, é que eu era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com todo mundo, que brigava pelos outros, né, que ia para cima de uma maneira forte. Eu acho que a liderança, você não precisa gritar, você tem que ter liderança de fazer o bem. E eu acho e falo isso até em termos de religião, porque tem muita gente que lê a Bíblia de baixo para cima, lê tudo, mas não tem gratidão. Não adianta você ter fé, gratidão, fé, e tem muita gente que às vezes não tem isso no futebol, faz coisas que não deveriam fazer, né? Então eu tenho isso aí, que eu acho que a maior virtude que eu tenho é isso. Muito bem. Tem uma coisa interessante, Farid e o Neto, eu sempre gosto de lembrar isso, não pela minha atitude, mas pela atitude dos dois, do Neto e do Renato, que hoje aqui está treinando no Grêmio. O Renato era titular e o Neto era um titular. Mas chegou um momento que os dois, como aconteceu com qualquer um, né? Aconteceu comigo, inclusive, com todos os profissionais acontece, até contigo, Farid. De repente tem uns dias que você não está bem no microfone. Isso é comum, isso é uma... E eu entendia que eu tinha que mexer no time e atirar os dois. Chamei o Neto e o Renato no meu quarto, conversei com eles e perguntei assim, escuta, vocês acham que vocês estão jogando bem, assim, para serem mantidos os dois? E aí eu estou te falando, aí da liderança positiva e do engrandecimento dos dois. Não, nós não estamos jogando bem. Então, que bom, eu vou mexer no time, vou tirar vocês dois, mas gostaria que vocês fossem meus líderes do meu lado no banco. E aí nós ganhamos o jogo, foi do Equador, um pavor para ganhar, para classificar para a semifinal e a final na Copa América do Chile. Pavor, classificamos no 3, só ganhar 3-1, ganhamos 3-1 e no final do jogo tomamos uma bola na trave. Mas enfim, classificamos no finalzinho do jogo, do Luiz Henrique. Aí o que me marcou não foi só a vitória, que evidentemente era a maneira de chegar à semifinal, e classificamos junto com a Colômbia, Chile e a Argentina. Mas a coisa mais fantástica daquele resultado, eu já disse isso em vários programas, estou dizendo agora para o próprio Neto, foi que o melhor abraço que eu recebi foi do Neto. Eu estava, todo mundo entrou para vibrar, o jogo terminou 3-1, o Brasil classificado para a semifinal, e ele veio lá no banco, no jogo que eu tirei o Neto, tá? Ele e o Renato. Ele veio, me deu um abraço e fez o seguinte, talvez ele não lembre, mas a gente sempre lembra porque foi uma coisa para mim marcante. Ele me deu um abraço, me deu um beijo, assim, professor, o senhor merece. Isso para mim é o que fica do mundo da bola. Não é porque me demitir do Internacional, ou porque sair daqui. Isso para mim é irrelevante. Tá? O que é relevante para mim é aquilo que você deixa como ser humano, aquilo que fica na história como comportamento. E isso me marcou muito, e eu digo sempre nas entrevistas que eu e o Neto participam, porque eu acho que eu gosto de lembrar isso, que ele fez muito bem naquele momento. Eu estava quase chorando, porque foi uma guerra, aquele jogo. Foi difícil, muitas críticas no Brasil, aquelas coisas que a gente sente e às vezes a gente segura no peito e vai para o vestiário. Tinha bomba no hotel, todo mundo entrou para ver, eu fui o único cara que fiquei no banco. Eu fiquei sozinho no banco e ele veio me dar um abraço. Então, essas coisas para mim são marcantes. É por essas e por outras também, né, Neto? Que o Falcão também por essa é um gigante, né? Eu acho que o futebol gaúcho, eu estava falando hoje, né, de Caçapava, né, que pouca gente sabe quem foi, né? Você pega o Batista, Jair, o Príncipe, né? Você pega jogadores Falcão, Paulo César Carpegiani, né? Mauro Galvão. Meu Deus do céu, se eu for citar os jogadores gaúchos que foram importantes para o futebol brasileiro e o que eu mais fico feliz, assim, da amizade que eu tenho do Falcão, né? Porque a gente sempre se encontrava muito mais, né? Quando o Falcão estava de comentarista da Rede Globo durante 15 anos, né? Em todos os jogos que a gente faz. É desse abraço, dessa... A gente mesmo não estando junto, a gente tem amor, a gente tem... Neto, carinho, né? Neto, como é que foi esse abraço que o Falcão revelou agora aí? Porque o que acontece é o seguinte, se vocês lembrarem, eu não tive muita personalidade para jogar na seleção brasileira, como eu sempre tive na minha vida, como comentarista, como pessoa. E aí você tem que falar do Dunga nisso aí. Vem muito Dunga nisso, porque o Dunga foi massacrado por todo mundo em 90, né? E as pessoas esqueceram. Eu não sou amigo do Dunga e nem tenho relacionamento, nem quero, falar a verdade. Não tenho amizade com o Dunga. Mas o Dunga foi muito massacrado em 90, quando a gente perdeu para a Itália, para a Argentina com o gol do Canizzi, que o Maradona livrou todo mundo, e todo mundo jogou a responsabilidade em cima do Dunga, que não fez a falta. E aí fizeram a era Dunga, tanto é que o Falcão entrou e aí se colocou muita responsabilidade em cima de mim. Eu não tive estrutura para isso. Eu entendo isso hoje, mas na época não. E aí eu fui capitão da seleção com muito orgulho,
Pra você ter ideia, o que o Falcão fez por mim, pouca gente fez. Pô, o Falcão, eu era capitão da seleção, e aí, só para falar do Dunga, depois de 4 anos, ele levantou a taça nos Estados Unidos, cara. Pouca gente fez isso. Pouca gente sofreu como Dunga, e aí depois, como capitão da seleção, consegue levantar um troféu ou uma taça, sendo campeão do mundo. Né? E quase foi campeão do mundo como treinador, só não foi porque não teve humildade de levar o Paulo Henrique Ganso, o Adriano e o Neymar. E aí, o que aconteceu comigo? A coisa mais bonita, além disso, desse abraço que eu dei no Falcão, porque naquele momento o Falcão precisava muito mais do que eu como jogador e como pessoa. O Falcão precisava de um abraço de um amigo naquele momento, porque ele estava sendo criticado por tudo que ele já fez como atleta, como jogador, o rei de Roma, sendo treinador de uma seleção brasileira, depois da era Dunga, e ia ser cobrado, como está sendo, todo mundo é. Só que o mais bonito para mim, na minha vida, na minha história como seleção brasileira, que foi muito pequena, foi o que o Falcão fez comigo. Pô, me chamou no quarto, lá em Milão, falou, Neto, o Pelé vai jogar e eu vou colocar ele no seu lugar. Eu falei, pô, tá de brincadeira, né, Falcão? Você pode tirar, você pode colocar, pô, pra colocar o Pelé tá tudo certo, mas o que ele fez comigo ficou marcado, porque eu entrei no lugar do Pelé, peguei a faixa de capitão do Pelé, fiz o gol de falta, né? Então eu sou grato ao Falcão, porque o Falcão, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse falar com o Falcão, de estar perto do Falcão e ser amigo do Paulo Roberto Falcão. Eu acho que isso vale mais do que qualquer outra coisa. Ô Neto, também tem aquelas coisas, levantar às 6h30 da manhã para chegar no estádio às 8 horas para treinar antes de todo mundo chegar, essa falta, né? Eu estava contando outro dia, eu e o Mauro Silva. Pouca gente sabe que você foi um dos caras que deu a oportunidade na seleção para o Mauro Silva, para Cafu, que ninguém tinha dado, foi você que deu, entendeu? E depois eles foram campeões em 94. Quantos jogadores você levou para a seleção brasileira que depois foram campeões, né? E fora que a gente ficava jogando sinuca, foi um ambiente muito gostoso, e isso que a gente tem que levar da vida, viu? Muito bom. Neto, quero te agradecer. Imagina, Farid, tá tudo certo. Muito obrigado, Neto. Falcão, pode se despedir do Neto aí, o Falcão segue conosco. Um abraço do Neto, é sempre um prazer falar com ele, lembrar das coisas que vivemos juntos, e certamente vamos nos encontrar nesse mundo da bola aí, que a bola não é redonda por acaso, não. Exatamente. Um beijo pra você no seu coração, sabe que eu te amo, Falcão. Se cuide aí, um abraço, obrigado igualmente. E não te esquece, Neto, que se acordar às 3h30 da manhã tem a Rádio Grenal para ouvir futebol ao vivo. Tá, um abraço. Fique tranquilo. Um abraço para todos os ouvintes gaúchos aí. A minha prima mora em Gravataí, que é do lado aí, aqui, né? Do lado, Gravataí. Gravataí, a Sueli mora aí. Que bacana. Tem um sobrinho dela que é torcedor, assim, fanático pelo Internacional. Quando o Dorival Júnior era técnico do Internacional, ele foi aí, foi uma coisa muito bonita. Um abraço para todos os torcedores do Colorado, do Grêmio, de todo mundo, São José, que quase fui jogar no São José do time do Ele é presidente da federação ainda? Noveleto. O grande Chico do Som, Chico do Som, não é verdade? Da Multissom, né? Da Multissom, legal pra caramba. Mandar um abraço também pra todo lugar aí, né? Pra tia Carme. Tá bem. Pra todo lugar. Tá bom? Tem bom gosto. Um abraço.